Eu sou dos tempos em que tinha uma música que falava assim: dinheiro na mão é vendaval. E é mesmo. Porque você ganha aqui, paga ali, investe ali e acaba indo. Então é preciso ter uma segurança, investir bem, escolher o melhor investimento. O meu pai falava assim: nunca se coloca todos os ovos num cesto só. Porque se aquele cesto vira, quebram todos. Então carregam ali, carregam aqui, outro lá, outro de cá. No fim, aproveite-se todos. E se perder, perde alguns, mas não todos. Investimento, aplicações financeiras. Olha, eu sou advogado há 44 anos. E até hoje não aprendi bem como funciona isto. Eu não. Mas o meu convidado de hoje, este sim. Ele vai nos ensinar e vai esclarecer algumas dúvidas. Quando eu anunciei que o meu convidado estaria aqui, recebi algumas perguntas. Pelo celular, alguns estão aqui comigo. Perguntas que podem ajudar a esclarecer você que precisa fazer um investimento, que quer fazer um investimento, que tem ativos a ser recuperados. Vamos fazer o seguinte: vamos conhecer primeiro o meu convidado. Quem é o senhor, doutor? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje, poder passar algumas informações que pode ser muito útil para algumas pessoas que queiram aprender a investir melhor, que estão preocupados com o seu futuro e que gostariam de ter uma vida mais tranquila. Esse é o nosso objetivo principal. Há algum tempo eu já me preocupo com isso, desde a minha formação, que eu tive desde família, sempre preocupado com essa questão do dinheiro, que não é uma coisa tão simples, né, de se lidar. Você vê que hoje a maioria das pessoas não lidam com isso. Então já tem essa formação desde a infância da importância do dinheiro na vida das pessoas, que muita gente acha que não é uma coisa importante, mas quando precisa vê a importância disso. Então, a minha formação, primeiro eu sou advogado, trabalhei como advogado bastante tempo, com isso consegui juntar um pouco de dinheiro e, aproveitando de todo o ensinamento que eu tive, também comecei a me interessar pelos investimentos de uma forma mais profissional e hoje eu atuo tanto como advogado quanto assessor de investimentos. Me preparei para isso, fiz um curso para isso, fiz uma prova para isso e hoje estou podendo ajudar as pessoas a investir melhor o seu próprio dinheiro e ter uma tranquilidade na vida. Doutor Renato, o senhor não é de Poços de Caldas, não é isso? Ah, sim, eu sou de Belo Horizonte, mas moro aqui desde 98. Então já tem um tempo bom que eu estou em Poços de Caldas, já até me considero da cidade. Doutor Renato, antes de eu entrar nas perguntas que eu recebi aqui, explique para mim uma coisa que muita gente pergunta, eu também tenho essa dúvida. A caderneta de poupança, que é hoje a aplicação da maioria dos brasileiros que tem pouco dinheiro, a poupança continua sendo atrativa ou ela perdeu um pouco daquele charme, na opinião do senhor? Olha, enquanto investimento em renda fixa, para mim seria a pior aplicação que nós temos hoje seria a caderneta de poupança. Nós temos um problema sério dela, que é o rendimento baixo, principalmente agora, que ela só rende no máximo 70% da Selic. Então, desde que o governo da Dilma resolveu fazer essa mudança na caderneta de poupança, ela então ficou pior do que já era. Hoje nós temos investimentos muito melhores, às vezes até mais seguros e que rendem mais. Um exemplo disso, que a população hoje está tendo mais acesso, é o próprio Tesouro de Selic. O próprio Tesouro Direto, né, conhecido como Tesouro, é um título público fornecido pelo governo diretamente para a população. Qualquer pessoa pode investir com valores até muito baixos e que rende mais do que a poupança. E hoje
graças à informação, à internet, tudo isso, está sendo disponibilizado esse investimento para as pessoas. Então, Renato, tem uma pergunta aqui que eu recebi do telespectador, que pergunta o seguinte: o brasileiro possui uma boa educação financeira e investe bem o seu dinheiro? Dá uma olhada que ele perguntou se o brasileiro tem uma boa educação financeira. Eu diria que ele não tem nenhuma. Nós não aprendemos a investir, nós não empreendemos a educação financeira. Isso até é uma crítica que eu faço ao próprio sistema de ensino. Ensina-se muitas coisas que as pessoas não sabem nem para que servem e nunca usam na vida, como, por exemplo, muitas coisas em matemática, química, física, a pessoa aprendeu apenas para passar na prova e que durante a vida toda não usa esse conhecimento. Se usasse um pouquinho desse tempo para ensinar as pessoas a ter uma educação financeira, a pessoa ia usar isso a vida inteira e ia ter uma vida bem melhor. O país cresceria com isso, as pessoas viveriam melhor, não teriam tantos problemas que nós temos hoje, de pessoas que chegam na aposentadoria dependendo apenas do Estado, quando a gente sabe que o Estado não consegue suprir essa necessidade toda. Então, isso me fez lembrar uma pergunta de cunho pessoal, que o senhor falou que a poupança é um dos piores investimentos. Mas eu tenho, por exemplo, assim, R$5.000, eu aplico na poupança. Amanhã eu preciso de 2.000, eu vou na lotérica, saco meu dinheiro. A aplicação financeira que o senhor se refere também tem liquidez assim? A que eu me referi do Tesouro, o Selic, sim. Ela tem uma liquidez de um dia. Você pede num dia, você faz o pedido do resgate, no outro dia está em sua conta. E com a vantagem de que não precisa esperar o aniversário da caderneta de poupança, que esse é um grande problema da caderneta de poupança. Se você sacar o dinheiro com 29 dias de aplicação, você não rende nada. E no Tesouro Selic ele rende diariamente. Então, além de render mais, você ainda não precisa de esperar o aniversário para poder sacar. Em uma emergência, você precisou de sacar antes do aniversário, você tem um rendimento da mesma forma. É um investimento que supera a poupança em todos os aspectos. Olha uma pergunta que chegou para o senhor aqui, ó. O assessor de investimentos e o agente autônomo de investimentos são as mesmas pessoas? Sim, são termos sinônimos, né? O termo técnico é agente autônomo de investimento, mas a população conhece como assessor de investimentos. É um termo técnico pouco usado, que a gente nem usa porque acaba mais confundindo do que ajudando as pessoas. Agora, nessa linha de aí, seguindo essa linha de conduta e das perguntas feitas ao senhor, pergunta o seguinte: qual é o trabalho do assessor de investimento que o senhor falou aí agora? Nossa, isso é uma ótima pergunta, porque é uma profissão que, embora muito antiga, muito usada em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas lá utilizam muito do assessor de investimentos. No Brasil, o pessoal não sabe nem qual que é o trabalho que é desenvolvido. O trabalho do assessor de investimentos é ajudar as pessoas a encontrar os investimentos corretos para ela, porque nem todo investimento é ideal para todo tipo de pessoa. Então, o assessor de investimento, o trabalho dele é, dentre todos os investimentos que a gente tem acesso, que a gente conhece, que a gente estuda, apresentar para os clientes quais os investimentos que faz sentido para ele, dependendo das condições pessoais de cada pessoa. Então, é um trabalho muito individualizado. Cada pessoa tem um investimento específico para ela. E a gente faz esse trabalho de indicar os investimentos certos para a pessoa alcançar o objetivo dela. Agora, doutor Renato, quando eu anunciei que o senhor viria aqui na TV, eu recebi algumas perguntas lá na Canção de Boiadeiro, lembrando que este programa será apresentado na Web Rádio Canção de Boiadeiro também em dia e hora que eu avisarei. E mais, daqui 1 hora mais ou menos, este programa estará no YouTube. Coloquem lá, Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello. Por que Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello? Porque tem lá um outro programa, lá tem lá um outro canal com o nome Direitos e Deveres. Mas o meu vem bem claro, Direitos e Deveres, Vanderlei de Mello. Daqui 1 hora mais ou menos o programa já vai estar lá. Bom, doutor Renato, o que é essa tão famosa taxa Selic? O que é isso?
não é tão simples de ser explicada não, mas nós vamos tentar resumir aqui para o pessoal poder ter uma ideia do que é isso. Nós temos a meta Selic. Essa meta Selic, ela é definida pelo Banco Central, tá? E ela tem como objetivo regular a economia. Então, dependendo da meta Selic, nós vamos ter mais dinheiro na economia, menos dinheiro na economia, controlada a inflação, tudo isso é feito pela taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Embora o governo defina a meta da Selic, não é ele que define a Selic em si. A Selic é definida pelo mercado. Mas o governo, uma vez fixada a meta, ele tem mecanismo para fazer chegar mais ou menos onde ele quer, desde que a economia esteja trabalhando junto. Não adianta o governo querer fazer uma coisa que a economia não vai aceitar, que o mercado não vai aceitar. Mas, resumindo, a taxa Selic é a taxa básica da economia, é a taxa básica dos juros. Tá? Então, praticamente todos os juros vão orbitar em volta da taxa Selic. Doutor Renato, tem uma outra pergunta aqui sobre imposto de renda nas aplicações financeiras. Tem? Depende da aplicação financeira. Esse, aproveitando até o gancho, é um importante papel do assessor de investimentos, porque a pessoa que está acostumada a trabalhar com poupança e quando parte para outro tipo de investimento, vai ver que nós temos, acaba assustando quando vê um imposto de renda, às vezes o IOF, dependendo da aplicação, são menos de 30 dias. E o assessor de investimento faz todo esse trabalho antes, para explicar às pessoas. O nosso trabalho primordial é explicar os investimentos para as pessoas, para que elas possam fazer os investimentos. Então, dentre essas explicações, é passado toda essa questão, inclusive da tributação. Engraçado, você começou um assunto aí, tem uma pergunta nesse sentido, ó. O assessor de investimento é quem investe o dinheiro do cliente. Essa é a pergunta importante. É o assessor, o senhor é um assessor de investimento. É o senhor que vai investir o meu dinheiro? Não. Isso é muito bom deixar isso bem claro, que o assessor de investimentos, ele dá informação para a pessoa. E a pessoa, com essas informações, que vai tomar a decisão de investir o dinheiro dela. Então, a gente apenas dá as informações para a pessoa. E mostra quais investimentos ela tem, tira todas as dúvidas e a pessoa, quem investe o dinheiro dela. O assessor não gera o dinheiro da pessoa, inclusive isso é proibido legalmente. A pessoa que vai investir o próprio dinheiro dela, a gente só passa as informações, a gente dá essa assessoria, como o próprio nome diz, a gente apenas assessora, mas quem faz é o próprio investidor. Então eu vou fazer uma pergunta minha aqui agora. Suponhamos que o nosso querido Lucas aqui da técnica tenha algo que eu queira investir. Mas o senhor, como assessor de investimento, fala assim, olha, não vejo muita possibilidade nessa aplicação que o senhor quer fazer aí com o senhor Lucas. O senhor vai me desestimular de aplicar lá com o Lucas? O senhor vai me indicar um outro caminho? Ou o senhor vai respeitar aquela minha ideia de investir lá com o senhor Lucas sem me alertar do perigo que é? Essa atuação, onde vai o limite da sua responsabilidade? O que a gente faz é mostrar para as pessoas que alguns investimentos não faz sentido para o que ela quer. Isso acontece muito. Vou dar um exemplo que acontece. Às vezes a pessoa está investindo num plano de previdência privado, e é muito importante que a pessoa pense nisso também, porque é o futuro dela que está em jogo, mas às vezes ela escolhe um plano PGBL, e esse plano não é adequado para ela, a gente tem que explicar. Olha, esse plano que você está escolhendo não é adequado, porque esse plano, quando você for resgatar, você vai pagar muito mais imposto, já que você hoje não faz a declaração de imposto de renda completa, por exemplo. Então, a gente faz esse tipo de alerta. E a gente explica para a pessoa quais investimentos faz sentido para ela, dependendo de toda a informação que ela nos passou antes. Então, o nosso trabalho, primeiro, é pegar as informações das pessoas e depois passar as informações que a gente tem para poder ajudá-la a investir do jeito que ela deve investir. Mas quem vai investir é ela, essa decisão é só dela. Eu estou recebendo aqui o Dr. Renato Fabiano Coelho Guerra, mineirinho de Belo Horizonte, que agora reside em Poços de Caldas, e é assessor de investimentos.
Temos ainda algumas perguntas do telespectador, tanto aqui na minha frente quanto ali no celular. E essas perguntas serão dadas em sequência após as nossas mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Pós, canal 21.IHD, 22 HF, falando para mais de 30 cidades no sul de Minas e, claro, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, pela rede social. Estou recebendo aqui o Dr. Renato Fabiano Coelho Guerra, advogado e assessor de investimentos, que está aí nos ensinando como investir o nosso dinheiro. Então, por falar em assessor de investimento, qual é o ganho de um assessor de investimento? Os seus honorários, como é que fica isso? Essa é uma pergunta importante, que as pessoas, por ser uma profissão pouco divulgada, as pessoas não conhecem isso. Inclusive, acham que é um serviço bastante dispendioso, quando, na verdade, é um serviço gratuito. O nosso trabalho para os investidores é gratuito. Vou dar uma explicação para o pessoal poder entender isso, que parece que não faz sentido, mas é o seguinte: nós somos contratados da XP Investimentos. Tá? Então, a gente trabalha com os investimentos da XP Investimentos. Hoje o pessoal já tem bastante conhecimento da XP. Então, quem nos paga é a XP. A gente faz o trabalho de assessorar os clientes da XP. E quem nos paga é a XP. Então, o cliente que nos contrata não paga nada. Tem uma pergunta aqui, eu achei interessante, gostei dessa pergunta aqui. Quais as vantagens de investir através de um corretor? Através da corretora, né? A corretora. Isso. Aqui de valores. Isso. A XP é uma corretora de valores.
e ela é diferente do banco. Qual que é a diferença principal entre os dois? O banco ele pode fazer empréstimos, a corretora não faz empréstimos. A vantagem de se investir através da corretora de valores é que a corretora de valores ela é especializada em investimentos. Enquanto o banco tem outras funções e até entenda outras prioridades, que é fazer empréstimos, onde o banco mais lucra é fazer empréstimos. Então ele pega o dinheiro do cliente a uma taxa baixa e empresta esse mesmo dinheiro para outros clientes com taxas muito altas. Então o banco ele está mais focado em fazer empréstimos e a corretora ela tem como exclusiva finalidade fazer investimentos. Então quando a pessoa investe através de uma corretora de valores, ela tem a certeza de que vai ter, primeiro, mais acesso à informação, mais acesso a produtos, taxas melhores e vai estar investindo em uma instituição que tem essa finalidade. Ela é especialista nisso, em vez de você ir num banco que tem várias funções e ela é um generalista enquanto nós somos um especialista. Então, a corretora é especialista em investimentos e faz isso melhor. Então, se eu entendi bem, se eu precisar de um empréstimo, eu vou no banco. Na corretora, eu vou para fazer investimentos. Entendeu bem? Essa é a lógica. Agora, Renato, eu vejo, até chegou uma outra pergunta aqui nesse sentido também, que é interessante porque investir dinheiro é uma coisa que a pessoa, às vezes, fica meio com medo. A pergunta é nesse sentido. O senhor acha que o brasileiro está desenvolvendo uma educação financeira para fazer investimento ou ainda está um pouquinho recuado? É claro que é a opinião pessoal do senhor. O que nós temos aí são coisas diferentes que vai desaguar no mesmo resultado. Uma coisa é medo, e o medo paralisa. Então, quando a pessoa tem medo de investir, ela não investe e vai sofrer as consequências disso. Outra coisa é a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem medo, mas não tem conhecimento. Então a pessoa também fica paralisada pela falta de conhecimento e acaba não investindo e acaba vendo o seu dinheiro muitas vezes corrido até pela inflação. Uma vez que você passa a informação para a pessoa, acontece uma coisa interessante, que o medo dela some junto quando adquire a informação. Porque o medo é decorrente da falta de informação. Então, quando a pessoa nos procura e a gente explica todas as questões envolvendo os investimentos, a pessoa perde o medo e começa a investir. Logicamente que cada pessoa tem o seu grau de risco que a pessoa aguenta. Tá? Então, tem investimentos que são de mais risco, de bastante volatilidade e de risco mesmo, tá? Volatilidade e risco são coisas diferentes, mas todo mundo deve investir, cada um dentro do seu quadrado, né? Tem pessoal que gosta de correr mais risco, buscar um retorno maior, vai para uma área de maior risco. Quem tem aquele de mais preservar o capital, fica mais investimentos de baixo risco, tipo uma renda fixa. Isso nos leva à próxima pergunta, que é do telespectador também. E qual é o erro mais comum de quem investe? Ele está pensando em investir, mas comete erros. Que erros? O maior erro é a falta de informação que causa esses erros, né? Uma delas é a pessoa investir em produto errado. Então, às vezes, a pessoa, o exemplo que eu citei anteriormente no bloco anterior, da pessoa que não faz declaração de imposto de renda e faz um PGBL para poder se aposentar. Então, esse é um grande erro. Agora, aproveitando até a pergunta anterior, por exemplo, o medo na hora de investir prejudica muito. Eu digo que a liquidez hoje é o que eu vejo como o maior problema que as pessoas têm. Elas deixam de ganhar muito dinheiro por causa que exigem liquidez. E muitas vezes a pessoa não precisa daquilo, mas por medo acaba abrindo mão de um rendimento muito mais alto para poder ter liquidez. É o caso da poupança aí, que seria a pessoa põe na poupança para dar liquidez naquele imediato? Seria mais ou menos igual a isso aí? Seria mais ou menos isso. A pessoa sujeita-se a ganhar muito pouco
para poder, qualquer hora, poder sacar o dinheiro. Enquanto, se ela conseguir se estabilizar melhor, fazer um programa melhor, de deixar aquele dinheiro parado 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazia ali colocava um pouco em cada um desses, para que ela não fique totalmente desprotegida, ela consegue, com esse simples fato, ter um rendimento muito melhor. E a maioria das pessoas não precisa da liquidez, mas na hora de investir quer a liquidez. Investir, olha outra pergunta interessante aqui. Investir bem existe muito tempo e trabalho? Ou tem muito trabalho para cuidar disso aí que você falou? Não, a maioria das pessoas não tem trabalho quase nenhum. Vou dar um exemplo bastante extremo para as pessoas poderem entender. Vamos supor que uma pessoa tem um dinheiro que ela não precisa de liquidez daquele dinheiro. Ela vai investir aquele dinheiro em uma renda fixa de, vamos supor, 4 anos. Então, uma vez que ela escolheu aquele investimento, achou a melhor hora para poder fazer aquele investimento, ela vai ter aquele trabalho de investir e depois de 4 anos vai ficar só esperando os rendimentos. Então, você vê que o trabalho é praticamente mínimo, mas difere daquela pessoa que quer investir em bolsa. Essa pessoa realmente precisa de ter um trabalho melhor, um conhecimento maior para poder investir em ações. Mas se a pessoa quiser investir em um fundo de ações, por exemplo, já não precisa de ter tanto trabalho. Então, isso depende muito do investidor e do tipo de aplicação que ele vai fazer. Doutor Renato, uma pergunta aqui um pouco mais alongada, mas que eu achei interessante. Eu também tenho essa dúvida aqui. Porque a maioria dos investidores, eles concentram-se em renda fixa. Então o que significa isso? Que o brasileiro tem medo de investir em ações, por exemplo? Tanto medo quanto falta de conhecimento. Tá? O que a gente vê muito acontecer é que as pessoas entram na bolsa de valores na hora errada e saem na pior hora possível. O que significa isso? Quando as pessoas veem que as outras pessoas ganharam dinheiro na bolsa, eles querem entrar. E pega a bolsa quando ela já está no máximo dela, já está no alto. Quando está no alto, só tem a cair, né? Então, as pessoas entram porque viu que o vizinho ganhou dinheiro, que não sei quem ganhou dinheiro, e entram naquela hora, quando, na verdade, ele deveria ter entrado quando o vizinho entrou, porque ele pegou na baixa e esperou subir para poder sair. Então, essa falta de conhecimento prejudica muito, e a pessoa que vai uma vez e perde o dinheiro, aí ela adquire um medo que é muito difícil de sair. Às vezes, ela passa isso até para os filhos e para o neto. Então, nós temos esse problema do medo de investir, porque às vezes as pessoas investem na hora errada em bolsa de valores, e também a falta de cultura. Se você comparar o que a população investe em bolsa no Brasil e o que a população investe em bolsa nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado muito mais aquecido que o nosso, você vai ver que lá eles investem muito mais do que a gente. Mas isso também tem uma questão histórica envolvida. Porque, como o próprio ministro Guedes falou, o Brasil sempre foi o paraíso dos rentistas. Rentista é quem? Quem ganha juros. Então, a pessoa estava muito acomodada a ganhar muito investindo na renda fixa, com pouco risco e alto rendimento. Então, o brasileiro foi acostumado a ficar fora da bolsa. Mas hoje nós estamos invertendo isso, porque hoje a taxa de juros está muito baixa e as pessoas estão tendo que criar uma alternativa para poder conseguir fazer seus rendimentos renderem. Eu recebi aqui hoje, para nossa alegria, o Dr. Renato Fabiano Coelho Guerra, que eu deixei essa informação para o final. O Dr. Renato é meu genro, é casado com minha filha Luciana, pai da minha netinha Raíssa, a quem eu mando aqui meu beijo, meu abraço às duas. Dr. Renato, para encontrar o senhor, qual é o seu endereço comercial? Pode dar seu telefone também. O nosso escritório, o DG Investimentos, ele fica no Manhattan, tá? Então, o pessoal que todo mundo conhece, o edifício Manhattan, no 10º andar, sala 1003. E o nosso telefone, vou passar até o WhatsApp, que é mais fácil a gente poder depois responder as perguntas e tudo mais, é o 35 é o prefixo, telefone 9911 60000. Muito obrigado, Renato. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa Direitos e Deveres. Eu que agradeço pelo convite
Muito obrigado. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.